Tem um algoritmo aqui de Edmond Scarp, né? Ele tem um grafo, a source, que é a origem, e o sync aqui, que seria o destino. No código que eu fiz, eu usei o dequee do collections para poder ordenar lá no BFS, mas aqui é só para explicar a importação do começo. Depois eu explico o BFS. Nem preciso, porque já foi conteúdo anterior, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. No Edmond Scarp aqui eu faço um loop, e aí enquanto for verdade ele vai rodar aqui, e aí ele vai rodar o BFS. Já que eu explico, esse BFS ele vai procurar um caminho aumentante da origem até o destino, e ele me retorna dois itens, né? Me retorna um objeto com duas propriedades: o path, que é o caminho, que é um dicionário com o caminho, e a capacity, que é um dicionário com as capacidades do caminho. Ao verifica aqui, ó, se is not path, ou seja, se não existe caminho, ele só dá um break, ele quebra. Isso que faço aqui porque o BFS ele procura um caminho. Se ele não achar, ele vai retornar none e none. Então se ele retornar none aqui, ele vai dar se if not none, e aí quebra, né? E aí ele sai do while, e aí vem aqui para baixo e dá um return e retorna o fluxo máximo. Sim, aí aqui eu tenho a capacidade mínima. Eu busco a capacidade mínima do capacity aqui, do capacity values. Eu busco o mínimo aqui dessa função, pode pegar o mínimo. Só mostrar aqui, ó, print capacity, eu rodar aqui, ó, ele rodou aqui o valor, e aí ele me rodou aqui as capacidades, ó, 16, 13, 12, 13, 12, 16, 13, 13, 7, 4, 16, 13, 10, 7, 7. Ele retorna as capacidades e ele vai procurar a mínima, né? Automaticamente, quando eu boto values, ele vai ordenar por esse valor aqui, ó, pelo número inteiro. Então, botar o values aqui, ó, ponto values, e aí ele ordena pelo valor, e aí é esse valor que ele considera como parâmetro pro mínimo, e aí ele vai verificar qual é o mínimo, e aí vai usar, né? Vai colocar no capacidade mínima. Aqui eu faço um for, né? For in range length, do tamanho do caminho, -1, para percorrer os itens do caminho. Aí vai iniciar aqui no 0, né? E for inicia o i no 0. Aí o que acontece? Eu vou ter um u e um v, que eles vão receber o item do meu caminho no índice 0, que é o primeiro, e no índice 1, que, ou seja, como eu tenho um caminho de vértices, eu vou ter que percorrer cada um deles. Como esse i vai aumentando, primeiro eu vou pegar o índice 0, que vai ficar aqui, e o índice 1 que fica aqui, em um caminho com n vértices, né? Depois eu vou pegar, vai aumentar, vai incrementar 1. Ele vai ficar, vou pegar o 1, não é mais o 0, é o 1. Computação a gente começa a contar do 0, no 1 e no 2. Depois que ele fizer a verificação, ele vai pro 2 e pro 3, e até n vértices, até terminar o caminho. Aí aqui ele pega aqui, né, na posição do U e do V do dicionário do grafo, e ele vai diminuir esse valor da capacidade mínima. Por isso que existe essa diminuição aqui, ó, do 13 diminui por 7, do 12 diminui por 4. Tanto que que essa aqui é para a oitava questão, né, da lista. Eu tenho a questão resolvida aqui de quando foi feito, e os valores estão iguais a isso daqui. Existe a diminuição, né? Tem uma diminuição nos valores quando a gente começar a adicionar o fluxo. Agora o DFS, né? O BFS, quer dizer, que eu chamo aqui, né? Que ele retorna a capacidade e o caminho. Tem o BFS aqui, eu usei o dequee aqui para, usando a source como primeiro item, ele cria uma fila. Aí eu criei dois dicionários aqui, um para o caminho e um para a capacidade. E aí eu fiz aqui, ó, enquanto a fila não estiver vazia, ou seja, enquanto isso aqui existir, né? Eu vou removendo aqui, logo na linha seguinte, ó, eu dou um node igual a dequee pop left, para remover a esquerda. E aí ele vai removendo. Quando ele remover, todos ficam vazios e o while acaba. Aí aqui eu fiz um for nos vizinhos, a capacidade residual dos itens aqui do gráfico. Se a capacidade residual for maior do que 0, ou seja, se ainda existir uma capacidade ali, se for possível ainda aumentar, e esse vizinho que eu tô iterando aqui sobre ele, se esse vizinho ele não estiver no caminho,
eu vou prosseguir. Por que eu faço isso aqui? Primeiro porque preciso ter capacidade para poder continuar, porque senão não tem como passar mais fluxo, já usou toda a capacidade que tem. E esse daqui é para não criar ciclo, porque senão se o vizinho já estiver no caminho, gera ciclo. Aí eu busco aqui no caminho o vizinho, e aí eu vou setar ele como o valor do caminho do nó mais o vizinho. A capacidade do vizinho é igual à capacidade mínima aqui da residual. E aí se esse vizinho que eu estou iterando ele for igual o destino, ou seja, se ele for o último vértice do caminho, eu retorno os dois valores aqui, capacidade e o caminho. E aí no final aqui eu dou isso aqui se não cair nesse if aqui, né? No final eu pego aqui na fila e eu adiciono o vizinho a query aqui, adiciono o vizinho a fila, e aí eu vou iterar sobre ele novamente. E aí caso ele não consiga achar, ele vai retornar none e none, como eu tinha falado antes, né? E aí ele cai nesse if aqui. Aí eu chamo aqui a função, né? Eu passo a figura 3, que eu dei o mesmo nome da figura lá, essa figura aqui deu o mesmo nome. Tem o índice que é a origem, que é Vancouver, que é esse aqui, e tem o Winnipeg, acho que é o nome, não sei falar, que é o destino, que tá aqui. Eu construí ele com os mesmos valores. Quando eu rodar aqui, ele vai dar 23, que se eu não me engano é 19 mais 4, né? Que eu tenho aqui, ó, 19 mais 4, que são os valores que dá aqui anualmente, que no caso seria 23. Eu só coloquei no código para ele mostrar o valor de interesse, né? Porque ele setar todos os valores e mostrar ia ficar um negócio muito complicado, até porque não tem como eu exibir o gráfico inteiro. Eu não vou conseguir exibir o desenho do gráfico que nem tá no caderno, né? Mas basicamente a ideia é essa. Eu vou utilizar no próximo vídeo que eu gravar, eu vou utilizar esse mesmo código aqui no outro exemplo, porque o raciocínio é o mesmo. Mas acredito que a explicação talvez seja diferente, talvez eu tenha que fazer algumas modificações, mas ainda não li atentamente a outra questão. Mas bem, basicamente é isso.